O primeiro carro híbrido fabricado no Brasil e também desenvolvido aqui no nosso país. E que quer também ser o primeiro carro híbrido na garagem de muita gente. Essa é a proposta dos novos Pulse Fastback Hybrid T200. Mas afinal de contas, o que é esse sistema híbrido que ele usa aqui? E ele tem ali um pequeno porém que a gente quer explicar para vocês também. Mas hoje a gente responde todas as suas perguntas sobre o Fiat Pulse Impetus T200 Hybrid 2025. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E peraí, antes da gente começar o vídeo, quero fazer um pequeno adendo. Vocês vão ver em vários momentos desse vídeo eu falando sobre como esse sistema híbrido leve do Pulse e também o do Fastback não funciona em algumas situações. Inicialmente a gente achou que era um problema pontual desse carro, a gente inclusive chegou a desmarcar uma gravação nossa por conta disso, imaginando que seria algo errado, que a gente precisaria de ter o carro trocado. Mas infelizmente não é. Esse é um problema crônico das primeiras unidades do Pulse Fastback híbrido e que inclusive afetou o carro da 4 rodas do teste de longa duração que eles estão fazendo e também de vários consumidores que compraram os carros durante os meses de dezembro e janeiro de 2025. Aparentemente esse problema é por conta do módulo que faz a gestão do sistema híbrido leve, que só aciona a bateria ali que fica embaixo do banco quando a carga da bateria de chumbo, aquela tradicional que fica dentro do motor, está com carga acima de 80%. E lembrando, isso não deveria ser de forma alguma como esse sistema funciona. Já existem nas concessionárias alguns procedimentos para fazer a correção disso. O primeiro é fazendo uma carga da bateria ali de chumbo do motor, que definitivamente é apenas um paliativo, não vai resolver o problema. E também parece que existe uma reconfiguração que eles estão fazendo desse módulo para fazer com que o sistema funcione da forma correta, como ele deveria em praticamente todas as situações. Pois bem, não é o caso aqui desse nosso carro, o sistema aqui só funciona em algumas situações, mas a gente promete que no futuro a gente volta com a avaliação ali do Fastback Hybrid para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sem mais delongas, vamos começar esse vídeo fazendo uma série de perguntas e respostas. E a primeira dela é exatamente sobre isso aqui. Esse carro é um híbrido de verdade? E olha, a resposta é sim, mas não. Esse carro é um híbrido leve, um mild hybrid, um carro semi-híbrido. Ou seja, ele tem um sistema sim que combina um motor a combustão com um motor elétrico, mas é um sistema bem fraquinho que ajuda apenas a dar um leve ali no motor a combustão em algumas situações onde ele é mais demandado. Para muitas pessoas isso não é um carro híbrido de verdade, mas segundo a legislação ele é sim um carro híbrido, com algumas pequenas ressalvas. Esse tipo de conjunto aqui é super simples, super barato, não demanda manutenção extra e deve se popularizar em breve aqui no Brasil, principalmente considerando que lá na Europa ele já é usado em praticamente todos os carros, mesmo modelos mais baratos. Mas se tratando de um carro eletrificado, ele é isento do rodízio de veículos em São Paulo? E a resposta é sim, mas eu tenho dúvida se ele vai ser durante muito mais tempo. Como eu comentei com vocês, esses sistemas híbridos leves devem se popularizar nos próximos anos. E se de fato ele for popularizado e vier para praticamente todas as marcas aqui do Brasil, muito possivelmente isso vai inviabilizar a isenção dele no rodízio de carros de São Paulo, assim como já acontece com outro ponto. Isenção de IPVA. Esse carro é isento de pagamento de IPVA? E olha, aqui em São Paulo não mais. Esses carros híbridos leves tinham algum tipo de isenção até pouco tempo atrás, mas eles não têm mais. Em outros estados do Brasil, porém, a regra é um pouquinho mais diversa. Então existem alguns lugares onde ele tem isenção parcial, alguns lugares onde ele tem até mesmo a isenção total. Mas novamente, assim como o rodízio de carros aqui em São Paulo, tenho dúvida se essas isenções vão se manter por muito tempo. Porque se realmente esse tipo de conjunto se popularizar, isso vai se tornar inviável. Mas afinal, o que muda mecanicamente em um carro híbrido leve? E olha, existem diferentes tipos de arquitetura de híbrido leve, algumas mais simples e outras mais complexas. E existem também variações ali na própria voltagem, os mais simples de 12 volts, os mais complexos ali chegam aos 48 volts. E o que a gente tem aqui é o sistema híbrido leve mais simples possível. A gente basicamente tem aqui um motorzinho elétrico, o BSG, que fica ligado aqui ao alternador, ao motor de partida e faz com que ele fique ali junto com a correia de equipamentos do carro, dando ali um pequeno empurrãozinho caso seja necessário.
Esse motor aqui ele consegue desenvolver 1 kgfm de torque e cerca de 4 cavalos, mas isso não se soma à potência original ali do motor a combustão, já que ele só funciona em algumas situações e geralmente aonde ali a carga é um pouquinho mais baixa. Mas já que a gente está falando de um carro híbrido, significa que a gente tem aqui um conjunto de baterias adicional à bateria convencional de chumbo que a gente tem lá na frente, certo? Certo. E esse conjunto fica exatamente aqui embaixo do banco do motorista. É uma bateria com uma capacidade de 0,125 kWh, uma bateria fabricada na Coreia pela Samsung e que deve ser em breve nacionalizada. Já existem conversas ali da Volkswagen, da Fiat, para fazer ali um consórcio com a Moura para a fabricação desse tipo de bateria. Mas a bateria aqui na frente continua existindo e inclusive ela é mais robusta do que a bateria do Pulse convencional. Aqui é uma bateria de 68 A. E essa bateria ela funciona em conjunto com a bateria de lítio que fica ali embaixo do banco para ajudar a dar energia para aquele componentezinho ali embaixo do capô, né, lá junto com o alternador, que eu tinha comentado com vocês. A bateria lá de dentro ela tem uma durabilidade de cerca de 250 mil quilômetros, ou seja, não é uma bateria que dura pouco como essas baterias de chumbo que precisam ser trocadas a cada 3 ou 4 anos, o que fazem com que ele seja um carro que teoricamente não demanda nenhum tipo de manutenção adicional. Mas afinal, como você identifica um Pulse Hybrid na rua? Bom, basicamente por conta dessa tagzinha aqui atrás escrito T200 Hybrid. Inclusive, nem o nome da versão você tem aqui atrás, então se é um Impetus ou um Audace, descubra. Outra coisa que é novidade aqui é essa cor, o azul almaf, que voltou à linha depois de ficar alguns anos ausentes. Então o Pulse já teve essa cor, mas no Fastback ela é uma cor nova e exclusiva apenas das versões híbridas. E pelo lado de dentro você também percebe uma diferença, que é o painel de instrumentos. É o mesmo painel de 7 polegadas, mas ele tem algumas identificações a mais aqui da versão Hybrid. Então ele tem tela de fluxo de energia, um computador de bordo um pouquinho diferente e a própria tela principal que tem ali um indicador da carga da bateria. Mas afinal de contas, você paga mais por isso? E olha, sim, a etiqueta pedida aqui pela Fiat é de R$6.000 a mais. E lembrando que se comparado à versão convencional ali só com motor a combustão, você não tem nenhuma diferença em equipamentos. O que você tem aqui é apenas o conjunto híbrido adicional. Me parece uma etiqueta um pouquinho salgada, mas a conta precisa ser feita. Você precisa de considerar que sim, você paga R$6.000 a mais, mas você vai ter ali cerca de 10% de economia de combustível, você vai ter exatamente o mesmo custo de manutenção e revisão, e você, dependendo de onde você mora, vai conseguir economizar ali com Uber no dia de rodízio ou então com IPVA, caso o seu estado tenha a isenção parcial ou total. Então realmente a conta precisa ser feita na ponta do lápis. Não é para todo mundo que esse conjunto híbrido vai valer a pena. Mas apesar de todas essas diferenças aqui do conjunto híbrido, da versão e tudo mais, de resto o que a gente encontra aqui é exatamente igual ao que a gente já tem ali no Pulse Impetus a combustão. Então essa aqui é a versão de topo da linha Pulse, né? Beleza que tem a Abarth ali, mas é um bicho um pouquinho diferente para um público diferente. Então como essa aqui é a versão de topo, ela tem vários pontos que identificam aqui essa versão. Seja pelo rack pintado de prata, pelos detalhes cromados na frente, pelas rodas Aro 17 que já são de série, tudo isso para dar essa carinha de topo de linha que sinceramente eu acho até bem bonito. Acho que combina bem aqui com a estética do Pulse. E mecanicamente aqui é tudo muito parecido também com a versão a combustão. É claro, a gente tem um sistema híbrido lá por baixo do capô, mas a suspensão continua sendo McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, discos de freio na dianteira, tambor na traseira. O carro continua tendo ali os seus mesmos 4,9 metros de comprimentos, 2,53 de entre-eixos e, é claro, o vão livre ali de 19,5 centímetros. Um dos maiores vão livres da categoria e que mostram que, apesar de ter todo esse compartilhamento aqui com componentes do Argo, de fato a gente está falando de um carro SUV, ou pelo menos um crossover assuvezado, enfim, um carro que vai conseguir enfrentar ali algumas situações um pouquinho menos otimistas, digamos assim. E o Fiat Pulse foi um dos carros que iniciou aqui essa nova categoria de SUVs compactos que não só compartilham plataforma com os hatches compactos, como também diversos componentes. Então o que a gente tem aqui nesse carro é uma plataforma diferente do Argo, mas externamente ele compartilha vidros, para-brisa, chapa de teto, porta, diversos pontos que mostram que por baixo aqui dessa plataforma um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais segura, o que a gente tem no final das contas é um Fiat Argo. E desde a época do seu lançamento, o Pulse sempre foi um carro que fez um moderado sucesso.
nunca foi um grande expoente de vendas, nunca figurou entre os carros mais vendidos do Brasil, mas principalmente por conta da sua linha bem extensa, sempre teve ali um público fiel. Então ali nas suas pressões de entrada ele é equipado com motor 1.3, na versão Drive 1.3 manual e Drive 1.3 CVT. Acima disso a gente também tem a versão 1.0 Turbo, Audace e Impetus. Depois dessas versões a gente agora tem as novas versões híbridas, que são exclusivas ali das versões de topo, então a gente tem a versão Impetus e Audace. E por fim a gente tem ali também a versão Abarth, que é equipada ali com motor 1.3 turbo e que tem diversas diferenças visuais, mecânicas e de interior. Enfim, a gente tem uma linha que começa ali na faixa dos R$120 mil e que vai chegar a passar aqui dos 150. Os principais concorrentes aqui desse carro hoje no mercado brasileiro são... Bom, é uma pergunta um pouquinho complexa. Se a gente considerar o conjunto híbrido aqui, o carro híbrido mais barato do Brasil junto a ele seria o Kia Stonic. Um carro que também tem um conjunto híbrido leve, mas mais robusto do que esse aqui, um híbrido leve de 48 volts e que custa mais ou menos a mesma faixa de preço. Só que olhando de uma visão um pouquinho mais ampla, né, os principais concorrentes dele no mercado como um todo são os Volkswagen Nivus e Terra, um lançamento que será feito em breve, e também o Renault Kardian. Todos eles carros que seguem essa mesma proposta de serem baseadas em hatches compactos, com muita similaridade de hatches compactos e até esse visual um pouquinho mais baixinho do que a gente comparar ali com carros como o Renegade e o T-Cross. E debaixo do capô também, apesar do conjunto híbrido, tudo continua exatamente igual quando a gente fala de números, de tecnologia, de construção, enfim, basicamente um Pulse aqui como qualquer outro. Então quando a gente fala dos números, a gente continua tendo os mesmos 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina e os mesmos 20,4 kgfm de torque, independente ali do tipo de combustível, que é exatamente o que dá o nome aqui de Turbo 200 ou T200 aqui para esse motor. Lembrando, o motor elétrico ali tem uma potência de 4 cavalos e 1 kgfm de torque, mas não, eles não se somam porque esses dois conjuntos, eles apesar de funcionarem juntos, ele não funciona no pico, mas sim em situações de maior carga, como uma arrancada ou algo do tipo. De tecnologia, a gente continua tendo aqui um dos motores mais tecnológicos hoje do mercado. Então a gente está falando de um motor de 12 válvulas, que tem injeção direta, turbina muito pequena ali, que dá uma pressão bem legal, que tem aqui a variação de válvula, o sistema multi-air. Realmente um ótimo motor, muito confiável, que aqui a gente tem aqui o sincronismo através de uma correia, de uma corrente de comando, que só precisa de ser trocada a cada 240 mil quilômetros, ou teoricamente a mesma duração ali do motor. Enfim, não precisa de pânico aqui, é um motor que já tem 3, 4 anos de mercado, foi lançado junto com o Pulse, equipa praticamente toda a linha Fiat atualmente e que teve 0 problemas crônicos até hoje. Realmente não tem por que aqui ter qualquer dor de cabeça. Pontos que vale a pena ser comentados aqui: pintura interna é a mesma da externa, com exceção do verniz, então a gente tem uma pintura um pouquinho mais fosca. A gente não tem manta acústica aqui, mas vocês vão perceber que nas situações onde esse motor mais incomodaria, que é exatamente no momento de arrancada, o conjunto que a gente tem aqui do híbrido leve vai ajudar bastante, fazendo com que a arrancada seja bem mais suave, inclusive com um sistema de start-stop que é, não diria que imperceptível, mas muito mais suave do que a gente encontra na maioria dos carros. E lembra que eu tinha comentado com vocês que basicamente o que a gente tem aqui é um Pulse Impetus como qualquer outro? E olha, aqui pelo lado de dentro não é diferente. Então toda a questão aqui de acabamento, de equipamento, de detalhes é exatamente igual que você encontraria em qualquer Pulse Impetus, com exceção ali do painel, que tem ali algumas telas adicionais, mas na hora que eu for falar ali eu te explico um pouquinho melhor. E bom, o interior daqui, apesar de todas as semelhanças externas com o Argo, é realmente todo diferente. A gente tem um interior que é muito mais parecido com o Fastback, que é seu irmão ali de carroceria. Mas tem alguns pequenos detalhes que a gente já teria ali nas versões de topo do Fastback, como por exemplo, tecido aqui no painel, aqui apenas um plástico, e também um console alto que a gente encontraria aqui no Fastback com freio de mão eletrônico, que por aqui a gente também não tem. Mas enfim, é um interior bem bacana e segue mais ou menos a linha que a gente já tinha nos outros carros da Fiat há algum tempo, pelo menos nessa faixa de preço. Então um interior que é visualmente bonito, né? Tipo, tem alguns elementos ali um pouquinho mais premium, digamos assim, mas que continua com aquela construção super simples que a gente já encontra em outros carros e, é claro, com o velho problema aqui de todos os Pulses e Fastbacks. A gente nunca tem um porta-luva que fica 100% alinhado.
E por ser a versão topo de linha, o que a gente tem aqui são bancos de couro, entre aspas. É um vinil ou couro ecológico, 100% preto, sem nenhum tipo de costura destacada. É realmente um visual bem simples. Eu acho que a Fiat perde a oportunidade de talvez colocar uma costurinha azul aqui para seguir a temática que a gente encontra aqui na versão híbrida. De painel de porta, né, assim como os outros Pulses também, tudo de plástico, apenas com esse pequeno tecido aqui em vinil, esse pequeno pedacinho. Mas eu gosto bastante dessa porta, que apesar dela ser de plástico, ela não é sem graça. A Fiat lançou mão aqui de alguns artifícios bem interessantes, como por exemplo a maçaneta, que é prateada, essa textura aqui na parte central, essa textura aqui também nesse miolo, a parte aqui da caixa de som que também tem uma textura diferente, aqui uma textura de pele, aqui uma textura lisa, enfim. Eu acho que eles utilizaram muito bem de, sim, materiais que são simples, mas com um visual diferente que passa a impressão de um carro um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais completo do que de fato ele é. De ergonomia, né? A gente está falando de um carro que segue o padrão ali que a gente encontra nos SUVs. Então o objetivo aqui é você se sentar alto, o que me incomoda bastante lá no meu Pulse Abarth. Sou proprietário de um Pulse, mas aqui, por se tratar de uma versão convencional, sem nenhum tipo de proposta esportiva, eu até acho a posição de dirigir bem boa. Ela é um pouco artificialmente alta, né? Basicamente você pegou o assoalho do Argo aqui e levantou ele aqui uns 5, 6 centímetros para parecer uma coisa um pouquinho mais assuvesada. Mas aqui a posição da perna, o apoio para a perna, posição do volante, tudo isso continua bem razoável. A gente não está falando de um banco extremamente longo, mas como você fica com a perna aqui um pouquinho mais esticada nessa direção, acaba tendo um suporte até bem ok. Os pedais, eles são um pouquinho alinhados ali mais para o centro, mas não chegam a incomodar. E você tem aqui um bom encosto de perna, que não deixa nem sua perna muito esticada e nem muito dobrada. O volante também, né? É claro, tem ajuste tanto de altura, em um excelente campo, quanto também em profundidade, em um campo também muito grande. Eu tenho dúvida se alguém de fato vai usar esse volante aqui na posição mais alta, porque ele realmente fica muito alto, mas, para mim, aqui, acho que ele fica numa posição bem ok, lembrando que a gente está falando de um carro que quer ser um SUV. O encosto aqui também tem ajuste de altura, é um ajuste milimétrico aqui através dessa pequena alavanca, e o encosto do banco aqui tem posições pré-definidas aqui, que você mexe também pela essa alavanca. Então, no final das contas, aqui é um carro que você vai sempre sentar muito alto. Você vai ter uma boa visibilidade dianteira, lateral, até traseira, apesar do vidro um pouquinho mais achatado, você ainda tem uma boa visibilidade e uma posição de volante que, olha só, é perfeita, pelo menos aqui para mim, que tem 1,77 m. Não tem muitas críticas, o volante não tampa painel, não tampa multimídia. É um carro com uma ergonomia bem ok aqui, principalmente lembrando que a gente está falando de um carro que quer se passar por um SUV e que, de fato, de acordo com o Inmetro, é um SUV. E por se tratar aqui da versão topo de linha do Pulse, o que a gente tem aqui também são equipamentos dignos de uma versão topo de linha. Então a gente está falando de um carro que tem painel digital, que tem uma baita central multimídia aqui no centro do painel, que tem um ar-condicionado automático e também digital, que tem retrovisores eletrocrômicos, que tem aqui os retrovisores elétricos, que tem também aqui todo esse visual interno um pouquinho mais trabalhado, com esse teto preso, com um friso aqui no centro, com a manopla de câmbio aqui no centro, com duas entradas USB, uma convencional e uma USB-C, volante multifuncional, borboletas atrás do volante, farol automático, limpador automático, enfim, é um carro realmente completinho aqui quando a gente fala de equipamentos. Ele tem apenas um único opcional, que são os serviços conectados, ou seja, a gente já tem uma central multimídia aqui que está preparada ali para receber aqueles serviços conectados com localizador, com internet embarcada e todos esses outros pontos. Só que aqui você precisa de pagar um valor adicional de cerca de R$ 2.300 para levar esse pacote. Minha opinião como proprietário de um Pulse, não vale o preço, tá? Eu tive ali no Pulse Abarth 1 ano de graça para experimentar o pacote completo, não utilizava para praticamente nada e depois, passados o primeiro ano, eu ainda tenho mais 2 anos do pacote básico, onde eu recebo alguns relatórios e eu tenho rastreador do carro, caso seja necessário, mas de verdade, não vale a pena, acho que é um sistema totalmente dispensável. Enfim, quando o assunto é segurança, a gente também tem um carro com um bom conjunto de equipamentos. Então a gente tem aqui freio ABS, EBD, a gente tem controle de tração, controle de estabilidade, a gente tem um sistema de manutenção de faixa, né, que ajuda você a manter ali no centro da faixa quando você está em velocidades mais altas de estrada. A gente tem um sistema de frenagem automático
mas infelizmente a gente não tem um carro totalmente completo de segurança. Então, por exemplo, a gente não tem sensor de ponto cego, a gente não tem aqui um piloto automático adaptativo e infelizmente a gente continua tendo apenas 4 airbags. Bem provavelmente isso é uma limitação de projeto, afinal de contas esse carro é uma plataforma muito similar ao que a gente já encontrava lá no Argo e que a gente tem sim os airbags dianteiros, os airbags laterais, mas a gente não tem ainda os airbags de cortina. E uma coisa é que eu tenho certeza que deixa muito proprietário de Pulse chateado é que aqui a gente não tem o opcional do teto solar. No Fastback também não, por enquanto. Afinal de contas, a Fiat sempre gostou muito de colocar tetos solares nos seus carros. Vale lembrar que cerca de 10 anos atrás, a gente tinha Punto Bravo com teto solar panorâmico, a gente tinha Palio, a gente tinha Gran Siena, a gente tinha até Estrada com teto solar, mas tudo isso se perdeu nessa era aqui do Argo, do Pulse, do Fastback. Eterna promessa parece que finalmente vai chegar agora na linha 2026 do carro. Seria legal, hein? Não precisa nem ser um teto panorâmico, só um tetinho aqui nessa parte da frente. Eu acho que seria legal aqui para fechar esse conjuntinho com cara de topo de linha. Mas um destaque indiscutível aqui nesse carro é o seu painel e a sua multimídia. Na época do seu lançamento, há 3, 4 anos atrás, isso era um destaque ainda maior, uma coisa que era dificilmente encontrada em outros carros dessa faixa de preço. Hoje ele já se popularizou um pouquinho mais, mas a gente continua tendo um painel com muitas funções interessantes e, na minha opinião, a melhor central multimídia que a gente tem hoje no Baiz. E bom, o que a gente tem aqui é uma tela digital de 7 polegadas que não tem um brilho tão legal, que não tem cores tão legais, mas felizmente ele não pega tanto reflexo assim, então até que a leitura é bem fácil. E aqui dos lados a gente tem o indicador de temperatura do motor e lá do lado direito também o de combustível que fica fora na tela. Mas todas as outras funções a gente tem aqui dentro desse mesmo cluster. Você controla ele através dos botões aqui do lado esquerdo do volante e basicamente a gente tem 3 visualizações iniciais, né? A gente tem aqui uma visão minimalista, onde a gente vê só o fluxo de energia, para baixo significa que ele está carregando, para cima que ele está usando a bateria, a capacidade da bateria, né, quanto o centro de carga ele tem. Aqui pro lado direito a gente tem o econômetro, então na folhinha verde ele está mais econômico, na folhinha amarela ele está menos econômico, e a tela principal onde isso aqui vira um conta-giros. Então todas as outras informações se mantêm, mas aqui no meio a gente tem agora o conta-giros também. Aqui do lado inferior a gente tem o relógio, o odômetro, o consumo médio e o indicador aqui de troca de faixas, mas todos esses pontos são personalizáveis, então você não necessariamente precisa ficar aqui com essas funções dentro da tela. Mas enfim, como a gente está falando da versão híbrida, a gente tem aqui essa linha adicional que é de ganho de energia, então quantos kWh você ganhou de energia, carregou a sua bateria durante o percurso. Aqui de baixo a gente também tem uma tela que é nova, que é esse fluxo de energia. Então aqui embaixo a gente vê a carga da bateria e na hora que o carro está ligado, olha, vou ligar aqui para vocês verem, ele mostra, olha, que o motor está carregando a bateria na hora que aparece uma setinha e que também a bateria está carregando, dando energia para a roda quando a setinha se inverte. Aqui do lado a gente tem a tela de performance, com potência, turbo, força G e o conta-giros ali embaixo. Isso não é uma tela exclusiva do híbrido, tem também nas outras versões. A tela de assistência de direção, de pressão de pneus, então aqui a gente tem um indicador indireto, a gente não sabe qual é a pressão que ele está, mas a gente sabe se ele está abaixo, então se você furar o pneu, por exemplo, você vai ser avisado. Indicador de revisão, e aqui algumas coisas básicas de segurança, de configuração, de volta aqui para a tela principal. Lembrando que, novamente, como você identifica uma versão híbrida, pelo hybrid aqui no meio, pelas barrinhas nas laterais, é tudo um pouquinho diferente ali da versão convencional. Eu lembro na época que a Fiat trouxe esse painel aqui, não só para o Pulse, mas também para a Toro, para o Renegade, eu tinha ficado um pouquinho decepcionado pela qualidade da tela, né? Realmente do display que é usado aqui. Mas apesar dele não ser tão bom ali como a gente tem no Active Info Display da Volkswagen e ser realmente uma tela um pouquinho mais simples, o número de funções que você tem aqui dentro é realmente muito bacana. Para quem é aquela pessoa que é mais ligada em tecnologia, gosta de saber ali os detalhes do carro, isso aqui é bem legal. Acho que é um diferencial interessante que o Pulse tem dentro dessa categoria, se comparado principalmente aos carros hatches e aos carros japoneses, que na sua boa parte ainda tem telas ou 100% analógicas ou então digitais, mas sem basicamente nenhuma função, só uma telinha colorida com computador de bordo. Aqui no meio da central multimídia a gente também tem algo bem interessante, esse sistema Uconnect todo personalizado aqui para o gosto brasileiro.
E essa central multimídia aqui, você pode perceber que ela preenche praticamente toda essa parte central aqui do painel. Ou seja, a gente está falando da central de 10 polegadas. O Pulse, nas suas versões de entrada, tem uma central um pouquinho menor, que não tem a tela até a ponta, né? Que tem um desenho um pouquinho mais quadradinho, que é de 7 polegadas. Mas enfim, essa é a versão mais completa, a mesma que você encontra também no Abarth, também no Fastback mais completo. De funcionalidades, a gente tem uma central bem completa. Então, olha, nessa tela inicial a gente tem uma visão de widgets, então você consegue personalizar o que você quer ver aqui. Então aqui você consegue ver, por exemplo, o mapa que é embarcado e que você tendo o sistema de conectividade dá até informações sobre trânsito. Você tem informação de música, você tem aqui também informações do computador de bordo, o percurso A, percurso B, os mesmos que a gente tem ali no painel. Você tem uma tela aqui de aplicativos, onde você consegue ver todas as funcionalidades aqui. Infelizmente, uma coisa que essa central multimídia deve é a possibilidade de você baixar aplicativos, então você não pode ter aqui Waze, Spotify ou algo desse tipo, igual a gente tem ali, por exemplo, na Vox Play. Aqui na tela de veículo você consegue fazer algumas configurações básicas do carro, nada muito diferente. Consegue ver aqui a câmera de ré, que é uma das melhores câmeras de ré que a gente tem hoje no Brasil. Realmente a qualidade é muito boa, inclusive de noite ela tem uma visualização bem legal e ela fica toda na tela assim. Eu adoro essa central, essa câmera que tem também, olha, gráficos dinâmicos conforme você vira o volante. Enfim, eu não tenho críticas aqui a isso. E aqui você também tem a visualização de autonomia, percurso A e percurso B. Uma coisa que eu não gosto é que apesar de você ter as duas marcações de percursos, caso você crie um percurso C ou um percurso D lá no painel, ele não aparece aqui na central multimídia. Não sei porquê. Aqui você também tem a função de navegação. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem aqui um mapa embarcado. Ele dá informações de trânsito, caso você tenha o pacote conectado. E quando você está na estrada e você não quer ficar esperando o seu celular, é uma função bem interessante aqui, cumpre bem o seu papel. Falando em espelhamento de celular, a gente tem espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Você tem a opção de conectar com fio no USB-A, no USB-C ou via Bluetooth aqui sem fio. E cara, essa tela aqui é perfeita para mostrar a qualidade que a gente tem de cor, de preto e de responsividade aqui que essa central multimídia tem. É realmente muito bom. E mesmo quando a gente está aqui na central com o espelhamento, você continua com os ícones aqui embaixo, continua com as informações ali em cima. Então tudo faz ficar um pouco mais prático aqui a usabilidade. Aqui do lado você tem também as informações de ar-condicionado, então você tem um ar-condicionado que é digital de uma única zona e você consegue fazer os controles ou através de comandos fixos ou através aqui dos comandos na tela, tudo muito prático, acho que é o melhor dos dois mundos. E olha, você mexendo aqui, você mexe na força do ventilador e ele já aparece direto na tela. Clicando, ele muda de cor e você consegue, pelo mesmo botão, controlar a temperatura. Eu acho isso muito legal, além de ser muito bonito. E além da rodinha aqui de controle de temperatura, você também tem uma rodinha aqui para controlar o volume do rádio. Então, novamente, melhor dos dois mundos. E aqui você também tem outros botões desse lado aqui de ar-condicionado para ligar e desligar o automático, ar-condicionado, desligar, recirculação, para ter o desembaçador dianteiro e traseiro. E aqui atrás você também consegue ligar e desligar o controle de tração, o sistema de assistente de estacionamento, o sistema automático de troca de faixa, desligar e ligar a tela, colocar no mudo e travar e destravar o carro. Além, é claro, aqui do centro você tem também o pisca-alerta. E aqui embaixo a gente não tem aquele console elevado que a gente tem no Pulse Abarth e também no Fastback em todas as suas versões. O que a gente tem é um console um pouquinho mais simples, que tem uma carinha de Argo, mas que é bem funcional. A gente também tem aqui um carregador de celular por indução e que é um carregador também ventilado. Então ali em cima, na hora que você liga o ar-condicionado, você tem uma saída que fica jogando ar gelado ali no celular para evitar que ele superaqueça ali no carregador. E por fim, aqui a gente tem um encosto de braço também. Ele é um daqueles encostos que chega para frente e para trás. Ele não é todo de plástico, né? Ele tem aqui um vinilzinho, ele tem um acolchoado em cima. Acho que é legal para dar uma sensação melhor. E um bom baú aqui para você colocar objetos menores, que eu acho que é extremamente funcional. Outra coisa que é muito criticada em alguns carros é a ausência aqui do PQP, e de fato aqui no Pulse você não tem para o motorista, mas para todos os outros passageiros você tem. E se lá na frente a impressão de um modelo mais completo é um pouco mais perceptível, aqui atrás é tudo um pouquinho mais simples. Então, novamente, a gente não tem a saída de ar-condicionado na traseira, igual a gente tem no Pulse Abarth e no Fastback, e apenas uma saída USB aqui na parte inferior. A porta também é toda muito simples. Então, apesar da gente ter as mesmas texturas, os mesmos materiais que a gente tem lá na frente, a gente não tem aquele pedaço de tecido aqui na parte central.
Mas isso não é uma exclusividade aqui do Pulse tradicional, nem o Abarth tem. Só o Fastback que vai ter esse pequeno pedaço de tecido. O lado positivo é que, olha, pelo menos as texturas são bem legais, é bom ao toque, e a gente tendo a maçaneta colorida aqui, pelo menos passa uma sensação um pouquinho melhor aqui nessa porta. Outra coisa que eu gosto aqui também, que por conta desse pequeno vidro de vigia aqui na parte traseira, a gente tem um vidro que abre por inteiro, que ajuda a dar uma impressão aqui de arejamento aqui, um pouquinho mais arejado do que naqueles carros onde o vidro só fecha até aqui, como por exemplo o Polo. E apesar de ser um carro que tem um bom espaço interno, repara, eu tenho cerca de 7 dedos entre o meu joelho e o banco da frente, mesmo na posição mais baixa eu continuo tendo um bom espaço aqui para o meu pé, e a gente não está falando de um carro tão estreito assim, então consegue levar 2 ocupantes com conforto, 3 ocupantes um pouquinho apertados. Mas a acomodação, a posição que você se senta aqui, é sim um pouquinho estranha, porque para início de conversa, repara, vou sentar na minha posição tradicional, e olha aqui, eu tenho um dedo, né? Meu cabelo já fica encostando aqui no teto. Com um dedo eu encostaria realmente minha cabeça aqui. O que é bem estranho para um carro que, teoricamente, é um SUV e é um pouquinho mais alto aqui na traseira. O banco também, olha, repara como ele é curto. Eu acabo ficando com 3 ou 4 dedos aqui espaço entre o fim do banco e a minha perna, o que não é muito legal. E por ficar nessa posição mais alta, sim, eu até fico mais confortável aqui de joelho. Mas eu tenho uma visão muito estranha aqui da traseira, né? A própria parte aqui do teto na lateral fica praticamente na altura dos meus olhos. Então toda aquela sensação de arejamento que essa janela interna dá aqui, por abrir até o final, acaba se perdendo por conta dessa posição muito alta que você fica aqui na frente. É realmente uma pena, porque se não fosse por esse banco extremamente alto, esse carro tinha tudo para ser muito bom aqui na traseira. Uma coisa que eu gosto aqui também é o encosto de cabeça que é em forma de vírgula para os 3 ocupantes aqui atrás, então isso não atrapalha a visibilidade lá da frente. Reforça ali o ponto que eu falei, o vidro traseiro é bem estreito, mas a visibilidade traseira é bem bacana. E o acabamento dos bancos é exatamente o mesmo que a gente encontra lá na frente. Então a gente tem esse vinil preto com pequenas costuras, mas eu acho que é uma oportunidade perdida da Fiat de não fazer essa costura ser azul na versão híbrida, para ajudar a diferenciar um pouquinho o visual ali das versões. E aqui no teto, a gente tem uma luzinha aqui auxiliar aqui na parte traseira, só que repara, olha, o teto fica com esse forro um pouquinho solto aqui, né? Então toda vez que você vai mexer na luz, parece que o teto vai cair na sua cabeça. Não é um problema, é só uma característica um pouco estranha aqui de construção. Se você pegar os números de ficha técnica divulgados pela Fiat, você vai encontrar um porta-mala aqui de 370 litros. Mas a verdade é que essa medida não é exatamente justa, porque a medida que a Fiat usa aqui é a medida líquida e não a medida VDA. A medida VDA é a medida padrão que é usada pelas outras montadoras e seguindo novamente esse padrão que é usado no mercado, a gente está falando de um porta-mala aí de cerca de 310 litros mais ou menos. Ou seja, a gente está falando de um porta-mala que é um pouquinho maior do que o Argo, mas nem se compara ao tamanho do porta-mala aí de um Fastback ou de um Nivus, que de fato tem aquela traseira um pouquinho mais esticada. Mas o lado positivo é que é um bom porta-mala. Apesar dessa litragem não ser muito impressionante, ele ainda é maior do que a maioria dos hatches compactos. A gente tem aqui um bom acabamento em feltro na lateral, a gente tem um bom acabamento aqui em tecido na traseira dos bancos, a gente tem uma boa tampeta que fica numa posição bem firme, a gente tem um acabamento em plástico aqui na parte de cima, a gente tem um acabamento de plástico aqui no batente, a gente tem um step que fica aqui pelo lado de dentro, é um daqueles steps temporários mais fininhos, mas ainda fica numa boa posição, e a gente tem um formato aqui bem quadradinho desse porta-mala, né? Então ele tem uma boca larga e a gente tem um formato bom que dá para colocar malas grandes, malas pequenas, e por ser, olha, um pouquinho mais fundo, você não fica com aquele perigo de coisas balançando ali, quase caindo no porta-mala. Tenho críticas aqui? É óbvio que sim. A gente só tem um puxador aqui do lado do passageiro. Então, um exemplo, que é o meu próprio caso. Eu paro o carro na garagem sempre muito próximo da parede porque tem um outro carro que para na minha frente. Então, na hora que eu vou fechar o porta-mala aqui do lado do motorista, eu não tenho aonde puxar do lado de cá. E eu não consigo passar para o outro lado do porta-mala. Então, eu acabo tendo que colocar a mão aqui pelo lado de fora e isso acaba ficando aquelas marcas de dedo, principalmente quando o carro está um pouquinho mais sujo. Mas enfim, é um porta-mala digno, é um carro que consegue levar as pessoas lá de dentro com dignidade, mas o mais interessante, que eu tenho certeza que vocês estão bem curiosos, é para saber como que é a sensação de dirigir aqui o Pulse híbrido. Ele é um pouquinho diferente ali
do Pulse convencional, eu já adianto, mas na prática é tudo realmente bem natural. Bora lá que eu conto um pouquinho mais para vocês. Bora então começar a nossa volta aqui com o Pulse Hybrid. A chave dele está aqui no meu bolso e como ele tem partida por botão, basta eu clicar o botão aqui para ligar. E olha, cara, ele é muito suave na hora de ligar. Acho que uma diferença significativa aqui na hora que a gente compara a versão tradicional aqui do Pulse sem o sistema híbrido. Porque o Pulse tradicional ele tem ali um barulhinho, uma vibração na hora de ligar que definitivamente a gente não encontra aqui nessa versão híbrida. Muito mérito ali exatamente do BSG, que é o sistema híbrido que fica ligado ali ao alternador, ao motor de arranque e que faz essa forcinha ali para ligar o motor sem você precisar de usar o conjunto mecânico aqui do carro. E bom, pegando aqui no trânsito, a sensação de dirigir ele aqui é exatamente igual à sensação de dirigir o Pulse a combustão, principalmente porque o sistema híbrido não está funcionando. Assim como boa parte das vezes que a gente veio dirigir esse carro aqui durante esses 7 dias de teste, o sistema híbrido simplesmente não funciona. Você percebe aqui pelo desenho que tem aqui no painel do lado esquerdo que ele carrega a bateria, mas na hora que você pisa para arrancar, que seria exatamente aquelas situações onde o sistema híbrido seria usado, ele simplesmente não entra. Da mesma forma que o Start-Stop também, que seria usado ali em algumas situações, simplesmente não entra. É uma pena que ele funciona dessa forma, a gente até suspeitou inicialmente ali que teria algo de errado com o carro, enfim, poderia ser algo do tipo, mas parece que é a forma com que ele funciona mesmo, a bateria fica quase sempre ali no 100% carregado e o sistema híbrido funciona de vez em quando, só quando ele quer. A gente vai testar futuramente ali o Fastback Hybrid também e a gente conta para vocês se essa foi uma situação que a gente também observou lá ou se foi algo pontual aqui desse modelo. E bom, falando um pouquinho aqui sobre esse funcionamento do sistema híbrido, né? Ele é, novamente, igual comentei com vocês, um sistema híbrido leve. Então a gente está falando de um sistema que funciona pontualmente, é um motor muito fraco elétrico, fica ligado ali no alternador, no motor de arranque, e que faz uma força no carro apenas em algumas situações onde é necessário. Então, por exemplo, você vai precisar ali de arrancar o carro depois do sinal. Ele usa o sistema elétrico para você ganhar um pouquinho mais de força. Você está numa subida e precisa de um pouquinho mais de força, ele vai usar o sistema elétrico para dar esse um pouquinho mais de força. Ele vai funcionar ali em momentos muito pontuais, porque afinal de contas esse sistema híbrido leve ele economiza combustível, algo na faixa ali dos 10, 15%, mas o principal motivo aqui da existência dele é a redução de emissão de poluentes. E a situação onde esses motores a combustão mais poluem é exatamente nessas situações de carga um pouco mais alta. E esse carro ele funciona através de regeneração, essa bateria aqui de lítio que fica embaixo do banco, ela carrega através de uma regeneração e ela não é uma regeneração no sistema de freio. Ela funciona através de uma regeneração ali no sistema do alternador mesmo, ali do motor de partida e tudo mais. Então, na hora que você está freando o carro, ela pega um pouco dessa energia cinética aqui do movimento, da desaceleração, e joga ali para carregar a bateria do carro. Esse sistema ele não funciona em todas as desacelerações, ele tem algumas regras ali para manter a sensação de frear o carro um pouquinho mais confortável. Então, quando você está em velocidades um pouquinho mais altas e pisa um pouquinho mais forte, ele vai regenerar mais. Só que na hora que você está no vai e vem do trânsito, ele só vai regenerar até velocidades ali de mais ou menos 18, 24 km por hora, mais ou menos. Abaixo disso, ele vai desligar o sistema de regeneração, exatamente para não dar aquela sensação de tranco na hora que você está freando o carro. Eu acho que essa transição entre regenerar, usar energia, usar o motor a combustão, toda foi muito bem feita aqui, principalmente na hora que você soma isso o sistema de start-stop, que novamente não está funcionando dessa vez aqui, não sei porquê, assim como não funcionou boa parte do trajeto, mas quando ele está funcionando é um sistema extremamente suave. Então aquela sensação de você sentir o sistema start-stop entrando e dando aquele tranquinho no carro, ele não existe. A única coisa que você percebe aqui é um sistema que vai passar um pouquinho mais de força ali na hora que você arranca, né? Então, como se você tivesse um acelerador um pouquinho mais bravo ali na hora da aceleração, o que, para falar a verdade, está longe de ser um problema. Até porque esse acelerador aqui
nesse motor 1.0 turbo da Fiat, no geral ele é bem lento. Então ele tira um pouquinho dessa sensação, talvez indo um pouquinho ali para o outro extremo, mas eu acho que está muito bem ajustado ainda assim. E sobre diferenças aqui do motor híbrido, acho que para por aí. A gente não tem mais nenhuma diferença. Todo o resto aqui a gente está falando da sensação de dirigir um Pulse como qualquer outro. Mas afinal, qual que é a sensação de dirigir um Pulse como qualquer outro? E é uma sensação muito boa. Acho que não é à toa que a Fiat escolheu esse carro para receber ali a abartização, né, a versão esportiva Abarth, porque aqui a gente tem um conjunto, uma base muito bem feita, que sim, compartilha muita coisa com o que a gente tinha ali no Argo, mas é claramente um carro diferente, claramente um carro muito mais bem construído, bem ajustado do que a gente tem ali na versão hatch. Então aqui no Pulse a gente tem um carro que tem uma direção muito boa, ela não é uma direção extremamente leve, é uma direção elétrica, que tem uma assistência que vai fazer com que ele seja leve em manobra, mas na hora que você está precisando aqui de fazer uma curva um pouquinho mais rápida, como é o caso dessa aqui, para 60 km por hora, você percebe como ela ganha um bom peso. E é uma direção de fato muito boa, muito precisa. Você não tem aquela sensação de uma direção boba ao centro ou qualquer coisa desse tipo. É tudo extremamente bem ajustado. Outra coisa que é muito legal aqui é a sensação de pedal de freio e de acelerador. Agora o start-stop decidiu funcionar. Vamos ver se o sistema híbrido volta também. Enfim, acelerador e freio super bem dosado. Inclusive, né, a transição dele junto com a regeneração ali do conjunto híbrido é muito bem feita. Você até percebe, se você for muito, mas muito detalhista, que ele tem aquela sensação ali de desacoplando e acoplando o sistema de regeneração híbrida em alguns momentos, mas no geral um pedal muito bem ajustado. O acelerador é a mesma coisa, no geral um acelerador um pouquinho mais lento, assim como a gente encontra na maior parte dos carros hoje, mas quando ele é somado ao conjunto híbrido ele fica um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais bravo, que talvez vá um pouquinho mais para o outro lado, mas eu acho que ainda fica bem ajustado ali no final das contas. Quando a gente fala aqui de sensação de suspensão, aí sim eu acho que a gente tem um grande destaque aqui do Pulse. Não só dessa versão híbrida, mas de todas as versões. É um carro alto, bem alto, é um carro que tem 19,5 centímetros de altura. É um SUV realmente de respeito, bem mais alto até mesmo do que alguns SUVs menores, mais baixos, como o Tracker, por exemplo. E a suspensão aqui ela é totalmente focada no conforto, mas sem abrir mão de uma boa dinâmica. Então a gente tem aqui uma suspensão que vai passar super bem em valetas, em quebra-molas, em imperfeições do asfalto. E mesmo com esse pneu aqui, que é um pneu 205/45 aro 17, ou seja, não é um pneu muito baixo, não é um pneu muito alto, ainda assim a gente vai ter aquela sensação um pouco mais perceptível da textura do asfalto, mas sem passar uma sensação exagerada aqui para direção ou qualquer coisa do tipo. E por fim, na hora que você está falando ali de curvas mais altas, comentei ali um pouquinho atrás, mas é um carro muito estável. Você tem aquele movimento, é claro, de uma carroceria mais alta, principalmente por você sentar mais alto, você também percebe esse movimento de uma forma um pouco mais notável, mas é um carro muito bem ajustado. Acho que você não vai ter qualquer tipo de sensação de insegurança aqui, e sem contar, é claro, os sistemas de segurança propriamente dito que o carro tem, né? Ele tem um controle de tração aqui, que é o chamado TC+. Então ele é um sistema de controle de tração que também consegue sentir ali algumas situações de off-road, de algumas coisas desse tipo, e trabalhar de uma forma um pouquinho mais complexa do que simplesmente corta e volta com a aceleração. Controle de estabilidade aqui também, muito bem ajustado, é aquele tipo de sistema que você espera nunca usar, e eu não usei aqui, felizmente, durante esse dia também. E os sistemas de segurança do ADAS, né, o pacote de assistência a direções semi-autônomas que a gente tem aqui, é simples, mas eu acho que aqui a gente tem o sistema mais importante de todos, que é o sistema de frenagem automática. Então, claro, a gente tem também o de troca de faixa, né, de manutenção de faixa. Então, se eu estiver em velocidade de estrada, começar a cortar outra faixa, ele vai jogar para o meio. Não é um sistema super bem ajustado, ele fica mais naquele estilo pinball, jogando de um lado para o outro, mas pode ser suficiente para, sei lá, para uma pessoa um pouco mais distraída, que dormiu no volante, por exemplo, acabar evitando de acontecer algum acidente. Só que realmente o sistema de frenagem automática, esse eu gosto pra caramba. E aqui a gente tem um sistema de frenagem automática que é muito bem ajustado. Então você consegue aqui através da central multimídia mudar a sensibilidade dele. Você pode deixar na sensibilidade alta, média ou baixa. Numa sensibilidade baixa ele só vai realmente avisar
quando você estiver numa situação um pouco mais crítica, bem próximo do carro da frente. E numa situação de aviso um pouquinho mais alta, você vai ter essa sensação com um pouco mais de antecedência. O que é legal de comentar aqui é que o sistema não fica confuso com moto. Então aqui em São Paulo, né, muitas faixas estreitas, muito vai e volta, moto andando pelo corredor. Não é um sistema que vai ficar apitando, tipo, pô, se tem uma moto aqui, você vai bater na moto. Isso não acontece. Realmente ali, quando realmente tem alguma coisa acontecendo, algum carro freando muito rápido na sua frente, coisas do tipo. Mas o sistema de manutenção de faixa, que bom que ele só funciona em velocidades mais altas, porque na cidade ele realmente é muito ruim e pode acabar te fazendo jogar ali em cima de uma moto no corredor, alguma coisa desse tipo. Sinto falta de outros sistemas de assistência à direção aqui? Sem dúvida alguma. Eu acho que um sensor de ponto cego seria muito bem-vindo. Não é um sistema muito caro e a Fiat poderia colocar aqui. Sinto falta aqui de um piloto automático adaptativo, que muita gente gosta bastante, principalmente quem pega mais estrada. Mas enfim, eu acho que a Fiat pelo menos fez o dever de casa aqui para uma versão de topo de um carro que teoricamente é de uma categoria de entrada dentro dos SUVs. Eu acho que a gente está falando de um consumo aqui, de um conjunto de assistência à direção bem justo, que não deixa nada a desejar. E bom, agora vamos falar sobre consumo de combustível. Vale comentar que todos esses números que a gente vai falar aqui foram com um sistema híbrido ativo. Coisa que inclusive ele funcionou pela primeira vez agora, desde que a gente saiu. Ele simplesmente funciona quando ele quer. Então, bom, bora para os números. Quando a gente está falando aqui de um trânsito pesado, então a gente está falando de trânsito de São Paulo mesmo, andando dia de semana e tudo mais, para e volta, ar-condicionado. Ele é um carro que vai fazer um consumo aqui na faixa mais ou menos ali dos 6 km por litro com gasolina. Na hora que a gente passa ali para um trânsito um pouco mais médio, né? Então um pouco mais de avenida, onde para, ar-condicionado, mas um pouquinho mais livre do que o trânsito pesado da maior parte dos dias de São Paulo. A gente está falando aqui de um carro que vai chegar na média ali dos 10 km por litro, mais ou menos. E quando a gente pega um trânsito leve, então andando mais final de semana, ar-condicionado desligado, rodando mais em avenidas, mais descidas, aquele trânsito bem de quase uma via expressa, assim, pode esperar um conjunto que vai fazer aqui na média de uns 16 km por litro, mais ou menos. Na estrada, esse conjunto híbrido leve, teoricamente, não faz nenhuma diferença. Onde você percebe mais é realmente aqui na cidade. E comparando esses números aos números que a gente encontra com outros carros aqui, seja Pulse, Fastback 208, 2008, C3 Aircross, que usam esse mesmo conjunto 1.0, a diferença é realmente bem pequena. Fica ali mais ou menos na faixa dos 10% que a gente observou, mas vale lembrar que esses 10% não são constantes, porque o sistema híbrido leve, como eu comentei com vocês, parece que ele só funciona quando ele quer. E apesar dele ter acionado ali atrás, agora arranquei o carro, ele não acionou de novo. Enfim, acho que definitivamente, se o seu objetivo em comprar um carro híbrido leve é economizar combustível, não é aqui que você vai perceber uma diferença significativa. Não é um carro beberrão, longe disso, mas também não está entre os carros mais econômicos que a gente tem hoje aqui no Brasil. E agora que a gente já deu a volta aqui no Fiat Pulse Hybrid, hora de falar os seus pontos positivos e negativos. Sendo que o seu primeiro ponto positivo é algo que eu já comentei aqui nos outros Pulses, mas nessa versão híbrida isso fica ainda mais claro, que é a sua tecnologia. A gente está falando de um carro que tem uma excelente central multimídia, com uma conectividade muito fácil, com uma tela muito boa, com bons pretos, com boas cores, com um painel ali também que é 100% digital e uma tela um pouquinho mais simples, mas que tem muitas funções e é realmente bem bacana. Com um carro também que tem um motor muito moderno, que não só é 1.0 3 cilindros, mas que tem ali, por exemplo, o sistema multi-air. Enfim, um carro realmente muito tecnológico e que nessa versão ainda tem aqui o conjunto híbrido leve, que é algo praticamente inédito aqui no nosso mercado, pelo menos entre os carros fabricados e projetados aqui no Brasil. O segundo ponto positivo, que também tem um pouquinho a ver com isso, é a sua dirigibilidade. Assim como um carro muito moderno de se usar, é um carro muito bem acertado na hora de se dirigir. Os Fiat sempre foram muito macios, muito fáceis, muito levinhos de dirigir. Eu acho que o câmbio CVT aqui ajuda a dar uma sensação de leveza um pouquinho maior também, mas acima de tudo aqui a gente tem um carro também muito preciso, coisa que os Fiat de 5, 10 anos atrás não eram, definitivamente. Então a gente tem um carro com uma direção muito bem ajustada, com uma suspensão muito bem ajustada, com uma sensação de acelerador e freio muito bem ajustada, enfim,
Um carro todo muito coeso, muito gostoso de dirigir, um grande mérito da plataforma aqui do Fiat Pulse, mas não tanto um mérito do seu sistema híbrido leve, que vai ser exatamente o seu primeiro ponto negativo. Não que o uso do híbrido leve por si só seja algo negativo, muito pelo contrário, eu acho que é um movimento muito legal e que traz ali mais economia de combustível, uma sensação de dirigir um pouquinho melhor e mais possibilidades como, por exemplo, o sistema de coasting, que infelizmente não existe aqui nesse carro. Assim como o sistema de desacionamento de cilindros, que pode até desligar o motor ali em algumas situações, coisa que infelizmente a gente não tem aqui. O sistema híbrido leve pode fazer com que o carro tenha um pouquinho mais de força em arrancadas, coisas que infelizmente a gente não tem aqui. Enfim, o sistema híbrido leve, os sistemas híbridos leves no plural, podem ser tecnologias muito legais. Mas a solução que a Fiat encontrou aqui de ir para um sistema bem simples ligado ao alternador, de apenas 12 volts, realmente deixa muito a desejar. E o principal ponto negativo aqui desse sistema híbrido leve é que ele simplesmente não funciona em boa parte das situações. Em mais de 50% do tempo, o sistema híbrido simplesmente não funcionava. O carro carregava e não acionava start-stop, não ligava o motor ali com o sistema híbrido, não dava o leve ali na hora de uma arrancada, enfim. É muito curioso entender aqui qual que é o funcionamento desse sistema, porque pelo menos a impressão que nos passou aqui é que ele não muda praticamente nada. E os 10% de economia não são suficientes para esse carro ser mais econômico dos seus concorrentes. O próprio Nivus mesmo é cerca de 10, 20, até 30% mais econômico do que ele na maioria dos cenários. Enfim, outro ponto também que vale ser colocado aqui como negativo é o preço. Preço é um ponto delicado da categoria dos SUVs compactos como um todo e é também um ponto delicado aqui do Pulse. Mas nessa versão especificamente, o preço fica ainda mais salgado. Ele custa hoje R$ 144.990, ou seja, o conjunto híbrido aqui adiciona R$ 6.000 a mais do preço ali que já era caro da versão de topo. Se você ainda for contar essa cor, né, essa tonalidade azul com o Biton e o serviço conectado, ele é um carro que chega a R$ 149.900 mais ou menos, quase chegando aos R$ 150.000. E por fim, o terceiro ponto negativo dele é a acomodação traseira. Não é um carro com pouco espaço traseiro. O espaço para a perna é bom, o espaço lateral é bom, o porta-mala é até razoável aqui para o tamanho do carro, mas a acomodação traseira deixa bastante a desejar. É um carro que tem um banco um pouquinho curto e que fica numa posição muito alta, fazendo uma pressão de leve ali na lombar e ficando com a cabeça muito rente ao teto. Coisas que poderiam ser facilmente contornadas com uma posição de banco um pouquinho melhor. Definitivamente, apesar de ter muito espaço aqui na traseira, a acomodação deixa bastante a desejar na hora que você compara ali com o que ele poderia ser num cenário ideal. E no final das contas, o Pulse Hybrid é indiscutivelmente um bom carro, mas não por mérito do seu sistema híbrido leve, mas sim por mérito do Pulse em si ser um bom carro. Tanto é que eu tenho um na minha garagem, um Abarth, é um pouquinho diferente desse, mas ainda assim um carro que me agrada bastante. E a pergunta mais importante fica aqui é se no final das contas vale a pena você pagar os R$ 6.000 a mais para levar o sistema híbrido leve. E na minha opinião aqui é 100% uma questão de conta, uma questão financeira. Porque a experiência que você vai ter nesse carro aqui é exatamente igual à experiência que você teria em um Pulse tradicional. E o que você tem que levar em conta aqui? O que eu já falei para vocês. Quanto que você vai economizar de IPVA, se existe algum tipo de desconto dentro do seu estado, quanto que você vai economizar aqui com Uber no caso do rodízio, caso você vá morar aqui em São Paulo, e quanto que você vai economizar aqui em combustível. Só que vale lembrar que os 10% de economia que esse carro tem, se comparado ao Pulse tradicional, ainda não é suficiente para fazer com que ele seja um carro econômico. Então, se o seu ponto aqui é economizar dinheiro rodando, você é uma pessoa que roda muito, gasta muito combustível, eu acho que esse sistema híbrido não vai ser o suficiente para salvar. A conta realmente vai ficar ali no IPVA e no quanto que você valoriza usar o carro no dia do rodízio. Enfim, é um bom carro, não tenho dúvida alguma. O sistema híbrido leve é o futuro e eu imagino que isso vai chegar em toda a linha nacional. Acho que é um sistema muito bem-vindo, que tem possibilidades muito grandes, mas essa solução que a Fiat usou aqui é apenas um pequeno passo dentro de um mar muito grande de possibilidades. É um sistema ok, mas se o objetivo aqui for poluir menos e ter um carro aqui com uma experiência elétrica pagando pouco,
Ou eu iria ali para um carro 100% elétrico, para um Dolphin, por exemplo, ou eu iria ali para um Keystone, que lá você vai ter um híbrido leve de 48 volts, que realmente vai fazer diferença na prática. Enfim, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de assistir às nossas outras avaliações. Seja aqui de outras versões do Pulse, de carros elétricos, híbridos, enfim. Se você quer ver mais vídeos sobre carro, você está querendo comprar um carro, o Drive-On definitivamente é o seu lugar. Um abraço a todos e no próximo sábado, meio-dia, a gente se vê novamente. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.